Posso não desligar a câmera e te filmar? Hã? Eu posso ligar a câmera e te filmar? Eu acho que já é manjado que Roblox é considerada uma plataforma muito infantil. Mas também não é à toa, né? Porque a gente tem Roblox Brainrot, Grow a Garden, 99 Noites na Floresta, e só vai piorando a lista. Mas dentre essas cortinas de dopamina, a gente tem jogos realmente bons. E dentre essas bangers que estão escondidas no Roblox, a gente tem um jogo que eu quero focar hoje, né? Que infelizmente não é muito conhecido, mas a gente deixa isso pra lá. Tudo bem, agora sem enrolação, bora partir pro jogo, mas o foco principal não é o jogo, tá? Eu vou mostrar o que é o foco principal. Agora vamos pro jogo em 3, 2, 1 e... Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas você está assistindo, que bom. Meu nome é André Matheus e hoje eu queria falar sobre Grace. Não só sobre Grace, porque Grace não é só um jogo no Roblox. Grace tem algo muito mais profundo por trás. E hoje eu vou explicar nesse vídeo. Não vou explicar tudo de início, né? Porque não vai dar, porque é tipo muita coisa. Acho que dá pra fazer uns vídeos separados, eu vou explicando cada coisa assim. Então, bora, sem enrolação, bora. Grace por si só é um jogo no Roblox, mas ele não é que nem os outros jogos do Roblox, que é pura dopamina e frita o cérebro de todo mundo. Não. Quer dizer, a gameplay é meio dopaminética. Dá pra ver porque eu coloquei a gameplay de fundo. Mas assim, diferente de muitos jogos que tem no Roblox, esse não tem Brainrot, pelo menos até onde eu sei, né? E nele você não consegue falir sua família comprando um tralero, tralalá, tum sarru, 67, aura, sabor, mangos e um caramba 4 aí. Acabei me desviando do assunto, Brainrot tá tomando minha mente. Vamos partir logo pro negócio, velho. Começando o modo Zen, nós spawnamos em um canto rodeado de flores, e acima de nós, um símbolo no céu. O que nos rodeia agora são perguntas. Onde estamos? O que tudo isso significa? Tudo isso tem um significado? Bem, por hora a gente não vai saber o significado de tudo isso, mas logo nossas dúvidas serão sanadas. Mas o que nos resta é seguir em frente e procurar por nós mesmos. À nossa frente, uma porta, escrito "Bem-vindo de volta", e um olho com um coração no meio. Por enquanto a gente ignora, porque na nossa frente tem um lugar que a gente não consegue passar. E a gente segue os conselhos da luz e pula do jeito que ela manda. E logo em seguida temos outra mensagem: siga-me. E mais uma vez, dúvidas atrás de dúvidas. Mas continuamos, porque é o único caminho que a gente pode seguir agora. À nossa frente, mais uma escrita: olhe através da sua alma. Mais uma vez continuamos, até que outra escrita: eu só quero lhe mostrar o quanto eu te amo. Ah, pronto. Quem é esse apaixonado? Agora a gente tem que seguir por esse caminho, porque é o único caminho que a gente pode seguir. Até porque só tem esse. E a gente segue em um corredor que parece não ter fim. E, pra falar a verdade, é bem isso o jogo. Assim, não é nada demais, não tem muita coisa extraordinária, são os gráficos bonitos, é relaxante e tem uma música muito boa. E no geral é isso, um jogo para você apaziguar a mente, para você desestressar de um longo dia de trabalho ou qualquer coisa assim. E o mais bacana é que você escutou o som da parede se rachando. Você escutou. Admita. Você sabe que não deve olhar para a rachadura. Você sabe que não pode. Você sabe que não deveria. Mas mesmo assim foca naquilo que te traz para baixo. Ele tá vendo tudo. Ele tá vendo você olhando para aquilo que ele já te livrou. Ele vê você sendo puxado
cada vez mais. Ele vê você cedendo a cada segundo. Ele vê você desistindo, mesmo que ele nunca tenha desistido de você. Eu já passei por tanta coisa. Eu mereço um descanso, um alívio. Não faça. Por favor. Um alívio? Ele não tá aí pra você? Por que se jogar nessas coisas imundas, carnais, sujas? Ele está aí, esperando você correr até ele, para poder te dar o máximo de amor possível. Mas você o nega, pisa na cara dele, coloca mais um prego nas mãos dele. Você tolamente desobedece às ordens de quem mais te ama. Você sabe o que você fez. Você sabe quem te respeitou. Você sabe que ele só queria o seu bem. Mas você mesmo assim o negou, pisou na cara dele e agora enfrenta as consequências. Você foge como um rato. Você sabe que é impossível escapar. Você sabe que depois que você se desprendeu dele, você agora está vulnerável. Você agora está preso. Você agora é carne. Você é falho. Você é humano. E você ignorou tudo isso porque achou que era forte. Você achou que podia sozinho. Você se desprendeu daquilo que te dava vida. E agora você corre, mesmo sem esperanças, porque você sabe que ele não tá mais ali para te proteger. Você foi separado dele por escolha sua. E agora você arca com as consequências. Para quem não entendeu, isso é a representação do primeiro pecado que o homem cometeu. De quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. De quando eles foram presos a um corpo frágil, fraco, carnal e falho, separado daquele que mais os amava. Deus sabia muito bem o que Eva estava pensando quando viu aquela árvore. Deus sabia muito bem o que Adão estava pensando quando Eva lhe ofereceu o fruto. Mas por quê? Por que ele não os impediu os dois? Porque ele os amava. Porque ele queria vê-los livres. E amor é dar liberdade ao outro. Deus sabia de tudo isso. Sabia que se desse liberdade ao homem, ele iria preferir as suas próprias vontades à vontade daquele que mais o ama, à vontade daquele que mais o quer bem. Mas mesmo assim, Deus escolheu dar a liberdade ao homem, porque ele nos ama e sempre nos amará. E isso é o que acontece quando sua alma volta ao pecado, quando você insiste em voltar para aquele erro que Deus já falou para você corrigir, quando você volta para a lama que Deus já te limpou, quando você se joga para os desejos da carne, mesmo Deus tendo te convencido de que aquilo é errado, quando você sempre foi sobre você, e então eu te perdi, meu amor. Caramba, velho, deu vergonha ali de falar daquele jeito. Mas, bom, é basicamente isso que representa tudo isso que eu mostrei agora há pouco. A rachadura que aparece depois de um tempo, ela representa as tentações. O inimigo muitas vezes vai colocar na nossa vida tentações. E tentação não é só sobre luxúria, porque isso é muito associado. Mas não é só sobre isso. E se a gente acabar focando nessa tentação demais, uma hora a gente vai cair. E é o que acontece. Uma hora ou outra a gente vai ficar curioso com a rachadura, com a tentação, e vai acabar caindo. É justamente isso que acontece no jogo. A gente tá lá caminhando pelos corredores, e aí a gente vê uma rachadura. No começo a gente não dá muita bola, mas depois do tempo a rachadura começa a aumentar. A tentação começa a ficar mais forte. Quando você resiste à tentação, ela fica mais forte. E aí, antes da gente fazer o que a gente faz, né, que é tocar na rachadura, Deus, ele escreve uma mensagem ali, que é não faça, porque ele sabe muito bem o que você está pensando. E mesmo sabendo que muitas das vezes é inútil, ele ainda avisa pra gente não fazer isso. E quando a gente toca na rachadura, o céu se rasga e desce do céu uma criatura, que é um olho, que o nome dessa criatura é Sim, que traduzido é pecado. E essa criatura é a personificação do pecado,
que ela invade a sua alma e quebra o seu estado de graça. Antes de Adão e Eva comerem o fruto, eles estavam em grande comunhão com Deus. O que é comunhão? Comunhão é união. Eles estavam em profunda união com Deus. Porém, ao escolherem as suas próprias vontades e desobedecerem a Ele, eles se separaram de Deus. E é isso que acontece quando você peca. O pecado ele te separa de Deus. Ele cria um muro, impedindo você de ver a verdadeira face de Deus, impedindo você de ver o amor dele. Por isso que é tão difícil quando você peca pedir perdão para Deus. Porque quando você peca, o inimigo fica... Na verdade, antes de você pecar, o inimigo fica falando: vai ser só essa vez, não tem problema, vai ser só essa última vez e aí é GG. Depois que você fizer isso, você pode pedir perdão, que Deus vai te perdoar. Só que depois que você peca, o inimigo fica jogando na sua cara. Ele fica dizendo que você não tem perdão, que você não tem jeito, que você vai ser sempre assim, que você vai ficar preso nesse ciclo infernal. Inclusive, eu fiz o papel do inimigo, né? Quando eu tava mostrando aquela ceninha lá que eu falei de uma forma tão vergonhosa. Meu pai. Mas tá tudo bem, foi por uma boa causa. Mas por que o inimigo, ele... depois fica jogando na nossa cara que a gente é uma falha, mesmo depois de ter feito o que ele pediu? Assim, pra início de conversa, não se deve confiar no inimigo, que ele só vai te falar mentiras. Da boca dele só sai mentira. E segundo, quando ele te incentiva a pecar, é porque ele vê uma coisa que você tem, que ele não tem. Você tem o perdão de Deus. Ele te incentiva a pecar, e quando você peca, ele faz o máximo para você entender que você não tem mais o perdão. Mesmo você podendo ir consultar a Deus, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Porque ele tem inveja de você. Mas não é por causa disso que você deve subestimar o inimigo, porque ele é uma cobra traiçoeira. Que nem como ele fez com Adão e Eva. Mas calma, não é porque você pecou que Deus ele não vai te perdoar. Inclusive eu acabei de falar que você tem o perdão de Deus. Então, olha, quando você pecar, a primeira coisa que você tem que fazer: corre para Deus, porque ele tá só te esperando, de braços abertos, para poder te amar do jeito mais verdadeiro possível. É isso que Deus quer. Deus não quer te punir, Deus não quer te castigar, ele só quer te amar. Até rimou. E mesmo que você se ache indigno do perdão de Deus, você só tá colocando o que você acha na frente de Deus. Você tá dizendo: ó Deus, meu pecado é muito grande e você não vai conseguir me perdoar, eu não mereço isso. Sabe, isso é orgulho disfarçado de humildade. O seu pecado não é maior que Deus e nunca vai ser. Então você pode correr para os braços dele quando quiser, pedir perdão, se arrepender. Mas isso não é motivo para você voltar a pecar. Isso não é motivo para você continuar nos mesmos hábitos antigos. Quando você pede perdão para Deus, você vira uma nova criatura. Deus ele esquece tudo aquilo que você fez. É como se você fosse um livro sujo de barro e no momento que você pede perdão para Deus, ele limpa as suas páginas inteiras. Bom, eu acho que foi esse o vídeo. Muito obrigado para vocês que viram até aqui. Essa é a minha primeira vez postando um vídeo no YouTube. Quer dizer, não é a minha primeira vez, mas essa acho que é a primeira vez que eu posto um vídeo desse jeito, assim, né, pro YouTube. Eu tô um pouco nervoso, tô morrendo de vergonha, mas eu espero que isso aqui alcance quem precisa. E eu vou orar para que isso aqui chegue para as pessoas que mais precisam desse vídeo. E eu não sei, acho que é isso, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Que Deus abençoe infinitamente vocês e até o próximo vídeo, talvez, em nome de Jesus.